Em 1850, numa noite de inverno, uma tempestade terrível caiu sobre Skyle, na Escócia, deixando um rastro de destruição e ceifando cerca de 200 vidas. A população local ficou em choque, mas apesar da tempestade ter tirado muitas vidas na Escócia, ela trouxe algo de muito valioso, mais valioso do que eles podiam sequer imaginar. Após a terrível catástrofe, os sobreviventes saíram de suas casas e descobriram que a tempestade tinha exposto o contorno do que parecia ser uma aldeia. O fenômeno foi tão intenso que moveu enormes quantidades de terra, revelando uma parte da história antiga muito importante, que muitos chamaram de a Pompeia escocesa, ainda que o nome correto desse lugar seja Skara Brae, uma ilha do país. Na escola, algumas vezes estudar história parece ser um pouco entediante, ou mesmo repetitivo. Porém, em certos momentos coisas surpreendentes são descobertas e adicionadas à história que já foi escrita, mudando tudo o que a gente conhece e deixando todos completamente fascinados. O caso relatado acima causou esse efeito em todos os pesquisadores quando aconteceu, em 1850. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de assistir ao vídeo, é importante que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. Ao fazer isso, você passa a receber os nossos vídeos em primeira mão e ainda nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Por um pequeno riacho na Escócia, incrustado e escondido entre as verdes colinas que enfeitam a região, existem diversos poços subterrâneos escondidos. Olhando assim, sua estrutura pode não parecer, logo de início, muito impressionante. Mas, nesse caso, é importante não julgar um livro pela capa. É só entrar em um desses poços subterrâneos, como são chamados por alguns, para perceber o quão fascinantes são essas estruturas pouco conhecidas, localizadas no interior da Escócia. Segundo alguns dados históricos do país, quase 1000 anos atrás, este era um lugar muito importante. Porém, devido a uma série de acontecimentos, todos os pequenos e incrustados monumentos foram enterrados sob a areia, onde se mantiveram por muito tempo. Durante muitas eras, ninguém tinha a mínima ideia de que este lugar sequer havia um dia existido. Nem mesmo os habitantes dessa região litorânea da Escócia. Porém, essa situação mudou quando, em 1850, um incrível segredo foi revelado. Descobriu-se que nas Ilhas Orkney, na Escócia, incrustadas em pequenos montes cobertos por musgo e vegetação, existe um segredo que é mais antigo que as próprias pirâmides do Egito. Skara Brae é um assentamento neolítico, situado na Baía de Skyle, a maior das Ilhas Órcades. É composto de 8 a 10 casas agrupadas, que foram habitadas aproximadamente entre os anos 3200 a 2500 a.C. Skara Brae é a aldeia neolítica mais completa e bem preservada do norte da Europa, tendo sido eleita como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1999, como um dos locais que constituem o coração neolítico das Órcades. Um termo não muito conhecido, mas bem importante. Mais antiga do que Stonehenge ou a Grande Pirâmide de Gizé no Egito, este povoado tem sido denominado como a Pompeia escocesa, devido principalmente ao seu excelente estado de preservação. No entanto, como dissemos no início desse vídeo, a descoberta de Skara Brae foi um completo acidente. Em 1850, uma violenta tempestade devastou a Baía de Skyle, revelando uma estrutura de tópicos de uma aldeia que consiste de uma série de pequenas casas sem telhados que estavam enterradas sob as dunas de areia. Não só as paredes das estruturas ainda de pé e becos cobertos de suas lajes de pedra originais, mas o arranjo interior de cada casa dá um vislumbre incomparável da vida dos agricultores que ali viveram há mais de 5000 anos. Os habitantes de Skyle
começaram a escavar o assentamento subterrâneo que tinha sido exposto pela tempestade assim que o avistaram na manhã seguinte. Foi aí que descobriram 4 casas intactas, o que aconteceu antes de abandonarem o local em 1868. Ninguém mais tocou nesse lugar até 1924, quando os saqueadores roubaram diversos artigos valiosos dali. 11 anos mais tarde, outra tempestade assolou essa zona e destruiu parte dessas antigas casas. E só então a Escócia resolveu investigar Skara Brae. Sem árvores, a madeira na região é bem rara. Por isso, as pessoas do período neolítico que viviam ali tiveram que construir suas moradias a partir de placas de rocha. Depressões na ilha foram aproveitadas para a construção de casas, todas feitas de pedra. Supõe-se que os telhados eram suportados por estruturas feitas a partir de ossos de baleias, que eram cobertas com peles impermeáveis de animais, e depois cobertas com terra e vegetação para melhor proteção contra o clima severo da região, trazendo, no fim, essa aparência que a gente está vendo, muito semelhante aos bunkers. No interior das casas, as paredes de pedra serviam para criar espaços e mobílias com funções de prateleira, cama, armários, fogão, lareira e diversos outros. O local foi abandonado por volta do ano 2500 a.C., quando o clima tornou-se tão severamente frio e úmido que passou a ser insuportável para os habitantes do pequeno vilarejo e dessa região. A notável sobrevivência de Skara Brae através dos tempos é graças ao design dos construtores originais que enterraram as paredes de pedra-laje até o nível do telhado. Fizeram isso em solo de argila e material especial a fim de proporcionar isolamento e proteção contra os elementos do tempo ruim. Além disso, para entrar nas casas, uma pequena entrada que teria sido bloqueada por uma laje de pedra e possivelmente barrada também. 7 das casas encontradas compartilham o mesmo design básico. Uma grande sala quadrada, com uma lareira central, 2 camas de lado e uma cômoda na parede em frente à porta de entrada. Uma das camas é ligeiramente maior que a outra, e é sugerido que a cama maior poderia ter pertencido ao homem e a menor à mulher. Outro argumento que pode ser utilizado é que as mulheres e crianças dormiam nas camas grandes e que os homens dormiam nas menores. Além de todos esses detalhes, é importante destacar o amplo espaço de armazenamento que é fornecido pelos armários construídos. Perto do armário foram introduzidas caixas retangulares de pedra afundadas no chão. Os cantos foram revestidos com argila para torná-los impermeáveis. No entanto, o mais impressionante para os especialistas é o fato de que um sistema sofisticado de drenagem foi incorporado ao projeto da aldeia, que incluía uma forma primitiva de sanitário em cada habitação. Sim, os antigos habitantes de Skara Brae, que viveram há mais de 5.000 anos, já utilizavam o banheiro. A construção das casas envolveu o uso de terra, sendo afundadas no chão. Elas foram afundadas em montes de lixo doméstico pré-histórico conhecidos como monturos. Isso proporcionou estabilidade às casas e também serviu de isolamento contra o clima rigoroso de inverno de Orkney. Em média, cada casa mede 40 metros quadrados com uma grande sala quadrada contendo uma lareira de pedra usada para aquecimento e cozimento. Dado o número de casas, parece provável que não mais do que 50 pessoas viviam em Skara Brae durante o auge da sua sociedade. Porém, a Casa 8 está localizada no lado oeste da vila e tem uma aparência bem distinta. Esta casa não tem mobiliário habitual, não tem camas, sem caixas e sem cômoda. Em vez disso, há muito espaço de armazenamento e um quarto adicional. Quando esta casa foi escavada, foram encontrados fragmentos de pedra, osso e chifre. Por isso, é possível que este edifício tenha sido usado como uma casa para fazer ferramentas simples como agulhas de osso ou machados de sílex. A presença de rochas vulcânicas e o que parece ser um condutor apoiam esta interpretação. A antiga sociedade de Skara Brae estava ligada a diversas atividades, incluindo a pesca, a agricultura e também a caça, mesmo que em uma escala menor.
Os artefatos encontrados nas escavações efetuadas atestam estas atividades com ferramentas em osso e marfim, potes com entalhes, itens feitos com conchas e esculturas feitas em pedra com ornamentos geométricos. Cientistas acreditam que a vila de Skara Brae foi ocupada pelo menos 600 anos antes de ser finalmente abandonada em algum momento em meados do terceiro milênio antes de Cristo. Ao longo dos séculos que se seguiram, o mar constantemente invadia a areia da praia, até que o local foi enterrado debaixo de sua camada protetora. Essa camada, porém, milênios depois, foi descoberta por uma tempestade, mais precisamente no ano de 1850. Hoje, Skara Brae é justamente considerado um dos grandes tesouros arqueológicos do mundo e foi cuidadosamente preservado pela Instituição de História da Escócia. Por isso, é também visto pela Unesco como um patrimônio mundial da humanidade. Uma verdadeira obra-prima da engenharia, mais antiga que as pirâmides do Egito.